Olá, irmãs e irmãos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, em nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Secretaria de Educação Cristã e das autoras e dos autores de Racismo, que é a nossa edição especial com os temas, inauguramos os temas especiais com essa revista. Nós damos as boas-vindas, estamos aqui com um time de primeira linha, mulheres e homens apaixonados por Deus, apaixonados pela sua palavra, pela sua obra e apaixonados por apresentar soluções, ações concretas na luta contra o racismo nas suas mais diversas expressões. Nós somos, desde já, muito gratos a vocês que estão nos acompanhando, vocês que tomaram o seu tempo, tiraram o seu tempo para estar junto com a gente, não apenas prestigiando, mas participando desse debate, participando desse movimento, vamos chamar assim, dentro do âmbito eclesial da nossa igreja, mas também dentro do âmbito nacional, dentro das nossas famílias, uma discussão necessária, oportuna, e nós queremos dar graças a Deus por este momento. Então, elevamos os nossos corações, as nossas mentes e entregamos ao Senhor todo esse programa, todo esse material, toda a nossa vida, para que Deus nos abençoe, para que o Senhor tome a todos nós nos seus braços e nos conduza em triunfo, a caminho para erradicar esse pecado do racismo que assola as nossas vidas, que causa tristeza, que causa choro, que causa divisão, e não é isso para o qual nós fomos criados. Então, nós entregamos em oração essa live ao Senhor e a sua vida e a vida dos autores e das autoras. Que nós temos nesta noite, nós reunimos o máximo de autores e autoras que pudemos. Está conosco a Márcia, a Simoni, o Robson, o Adriano, o reverendo Leontino e o Benício, que está nos bastidores aí, nos ajudando. Então, cada um de nós vai ter a oportunidade de falar um pouco daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós estudamos, da nossa luta pessoal e comunitária contra o racismo. Esperamos que você também se empolgue, que você também se junte nessa luta que é de todos nós. Este material vai ser lançado em e-book, esta é a live de lançamento. O e-book só falta apenas um número que nós estamos aguardando, que é o ISBN, para colocar à disposição gratuitamente, em forma de e-book, no site da IPI. Nós vamos, no momento oportuno, no início dessa semana que entra, compartilhar com vocês o link nas nossas redes sociais, para que você desfrute desse belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho que surgiu do coração de um jovem pastor, grande amigo, um grande colega de ministério e companheiro de lutas. Nós convivemos 4 anos em Londrina, o reverendo Robson de Oliveira, que está em Marília. Convido o reverendo Robson para tomar lugar aqui na tela e fazer uma pequena explanação de como esse material surgiu no seu coração, tem surgido como um projeto. Vamos lembrar que há pouco a igreja transmitiu o programa Racismo é Pecado, justamente com o reverendo Robson e o reverendo Leontino. Foi um debate brilhante, emocionante e nos tocou profundamente. Robson, a palavra é sua. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer e eu estendo esse abraço aos autores, grato por conseguirmos realizar esse projeto e também estendo esse abraço a todos os nossos irmãos aí da IPI do Brasil, que tenho aí o prazer de estar estendendo esse projeto a todas as nossas igrejas locais.
Por uma Fé Sem Racismo é uma revista que foi, então, construída através de uma reflexão que começou mesmo um pouco antes dessa live que eu tive o prazer de participar junto com o pastor Leontino. O mês de maio até o mês de agosto desse ano, ele nos provocou com inúmeras situações. Nós tivemos a situação que ocorreu em Minneapolis com George Floyd, mas nós tivemos várias outras situações aqui mesmo no Brasil, uma senhora negra também mobilizada com pisão no pescoço por um policial na zona sul de São Paulo. Nós tivemos situações constrangedoras, como um casal de pastores conversando no Paraná e se referindo a alguns membros como encardidos e sujos. Nós tivemos também uma juíza, Inês Aperlon, que determinou uma sentença, colocando que essa sentença tinha como principal argumento que seguramente a pessoa que ela estava sentenciando fazia parte de um grupo criminoso em razão da sua raça. E todas essas situações despertaram, então, a vontade e a necessidade da nossa igreja ter um material que motivasse a reflexão a respeito do racismo. E aí eu saí em busca de irmãos e irmãs que pudessem, juntamente comigo, construir um material que chegasse na mão das nossas lideranças locais, para que em grupos pequenos conversassem a respeito desse tema tão importante. E aí nós reunimos 12 irmãos e irmãs e construímos, então, esse material que é chamado Por uma Fé contra o Racismo. Esse é um pouco da história. E aí hoje nós temos um pouco, uma parte desses autores. Nós temos aqui a Márcia, que participa, está ligada à Secretaria de Música e Liturgia. A Márcia, eu convido ela também para compartilhar um pouco do que ela, juntamente com os irmãos da Secretaria de Música e Liturgia, participou aí dessa construção por uma Fé Sem Racismo. Ela vai falar um pouco também. Nós temos a Simonique, da IPI do Novo Osasco, e ela também tem militado e trabalhado também com a questão tanto do feminismo, quanto também nas batalhas antirracistas. O pastor Leontino também está aí, e aí ele também vai ter um momento para compartilhar. O pastor Leontino, é um prazer, porque o pastor Leontino participou das primeiras, nós podemos dizer assim, das primeiras reflexões dentro do contexto da IPI, no que diz respeito ao racismo, e ele participou dessa história, né? É um prazer também ter a participação aqui hoje, e vai também compartilhar um pouco o professor José Adriano, que está em Vitória, e também ele vai falar um pouco a respeito da teologia negra, né? Então, são esses autores, como eu disse, nós somos em 12, mas os autores que estão participando hoje são esses, e aí eu abro espaço para que esses autores compartilhem um pouco a respeito daquilo que escreveram nessa revista que é chamada Por uma Fé contra o Racismo. Achou? Precisa levantar a mão para falar? Seria interessante, Robson, a gente colocar para nossa, quem está nos vendo, para a nossa igreja, que o material foi distribuído em 3 grandes blocos. Um bloco que trata dos aspectos sociais e históricos do problema, do racismo estrutural, da história, da conceituação do que é racismo. Nós tivemos, então, 4 autores e autoras escrevendo sobre este enfoque. O segundo enfoque é o bíblico e teológico, onde nós discutimos a fundamentação bíblica da teologia contra o racismo, mas também da teologia negra. Vamos lembrar que a gente fala de racismo de uma forma bastante ampla, né?
tratamos da Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento. Também tivemos 4 autores trabalhando os aspectos bíblico-teológicos e os aspectos eclesiológicos, que foram tratados a partir da história da igreja, da militância da igreja nesse setor, da responsabilidade da comunhão como fator de combate ao racismo, de saída, e uma liturgia muito bem feita, uma liturgia emocionante, que a Márcia vai nos falar sobre ela. Então, nós temos 3 blocos, e esses 3 blocos você não precisa ler na sequência, os textos não são escritos para serem lidos em uma sequência. Você escolhe o seu bel prazer, com seu grupo de estudo, com sua célula, com sua classe de escola dominical, com a sua família. Você pode escolher começar de qualquer um dos textos, porque eles estão integrados em um todo, e certamente em qualquer lugar que você começar, você vai se entusiasmar e ler, estudar e ministrar dos outros também. Vamos lá, Vamos começar com o reverendo Leontino, nosso decano, pode ser? Pode ser, sem problema. Bom, eu primeiramente quero parabenizar a organização desse material. É uma coisa que dá muito trabalho, correr atrás de um e de outro. Quero parabenizar o Robson, que fez contatos, o Cristófani, que acolheu na Secretaria da Educação Cristã. Aliás, é bom que se diga que é a primeira vez na história da Igreja Presbiteriana Independente nessa direção, com tantas participações, com um material que é o começo, né? Não significa que tudo que teríamos que falar sobre racismo já está aí, mas é um grande começo. E eu fico feliz de ver pessoas que estão de maneira muito, muito proveitosa para a vida da igreja. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse grupo e quero dizer que, quando eu me interessei pelo problema do racismo, foi depois que eu vim fazer teologia no Seminário de São Paulo, na década de 60. Até ali era mais um esforço de simpatia, mas foi verdadeiramente quando me envolvi com a obra da educação teológica em São Paulo e que comecei a participar de encontros. Colaborou muito para isso o Antônio Olímpio de Santana, lá da Metodista, que ele era o secretário de combate e racismo, de combate ao racismo na Igreja Metodista, e através dele eu fui para a Senacora e trabalhei um bom tempo em Senacora. Até então, a pergunta que estava na nossa mente era assim, né? Há racismo na igreja? Eu me lembro que a Marilia, que foi uma colega nossa, curso de mestrado lá em Ruth Ramos, ela foi me entrevistar lá no seminário e perguntou para mim: você é negro? Quando ela fez essa pergunta, eu estranhei, mas na verdade fazia parte, né? Porque nem todo negro se sente negro, né? Se considera negro. E eu, então, entendi que eu deveria participar desse esforço. E quando olho para a história da igreja, desde aí, o período do século XIX, com a chegada do protestantismo ao Brasil, e não é só pelo viés presbiteriano, mas batistas e metodistas, etc., a gente percebe que entre esses havia vários missionários, existiam missionários
tanto de um lado quanto do outro, a favor da escravidão, contra a escravidão. E é interessante, né, que o Simonton esteve contra a escravidão, e aquele jornal, em imprensa evangélica, né, do qual o Eduardo Carlos Pereira ele escrevia para esse jornal. Ele escreveu vários artigos combatendo a escravidão. E publicou em 1886 aquele trabalho que não é grande na extensão, mas é grande na profundidade, na coragem e no entusiasmo de combater a escravidão. Então, daí para cá, como não se engajar, como não participar? E hoje ainda ouvi uma autoridade aí do país, né, o vice-presidente do Brasil, ele fez a declaração que não existe racismo no Brasil. E assim como ele disse não existe racismo no Brasil, tem muita gente dizendo não existe racismo na igreja, né? Na verdade, não deveria mesmo existir. Mas é lamentável que o racismo existe na igreja, onde nós estamos, né? Existe racismo no ministério, racismo na liderança, racismo entre o povo, de modo geral, e o pior é que muita gente não quer ver ou não consegue ver, porque o racismo é dominado por uma ideologia que mascara a realidade, onde, ao mascarar a realidade, nivela as pessoas, né? No sentido assim de dizer, nós somos todos iguais, quando na prática todo mundo sabe que não existe essa igualdade. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, Cristóforo. Vê que eu estou falando demais, hein? Então... Vamos começar com 5 minutos, depois a gente reveza para ver se dá o tempo. Tá bom. Então, todo o meu trabalho passa aí, desde esse período, não é, quando chega o protestantismo no Brasil, não é, até os dias de hoje, quando o racismo ele existe e é muitas vezes até incentivado, né, nas nossas igrejas. A gente até começa dizendo que o problema do racismo começa com um equívoco teológico, né, lá atrás, né? E está aí entre nós, né? Eu acho que a gente tem que combater. Ainda hoje eu estava ouvindo aquele pequeno áudio, tudo junto, né? O racismo é pecado, não? O que me surpreendeu é que 65 mil pessoas visualizaram aquilo lá, o que dá a entender que existe muita gente preocupada em saber como ocorre esse pecado, né? Dentro e fora da igreja, de modo geral. É isso aí, estamos aí. Vamos nessa. Ótimo. Queria dar as boas-vindas a Simoni, um prazer imenso, viu, ter contado com a sua contribuição. A palavra está com você. Obrigada, reverendo. Aliás, obrigada a todas e todos que estão aqui nessa live, nos assistem. Foi um prazer enorme poder contribuir, né, com essa revista, a convite do reverendo Robson. Quero dizer que eu sou professora de escola dominical, né? Muitas pessoas acham que me conhecem aí na IPI, pensam que eu tenho algum cargo ordenado na igreja. Não, eu sou professora de escola dominical, essa é a minha única função na igreja, e eu exerço com muito carinho o ministério que o Senhor deu a mim. Eu acredito muito na escola dominical, eu acredito na educação como ferramenta de emancipação, de criticidade e de conhecimento, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida religiosa e espiritual. Gente, tem uma visita aqui. Espera aí, gente. Fala oi e depois... Fala oi. Oi. Pronto. Filho, vai. Tá bom. Rô, pega as crianças aqui, por favor. Desculpa, gente. Então, eu acredito mais na escola dominical. Hoje eu tenho aí o prazer de estar lecionando para a classe de adultos e adultas da IPI de Novo Osasco. Uma igreja que eu tenho enorme carinho, que manda um beijo para todas e todos da igreja. Mas já lecionei, eu comecei a minha caminhada na escola dominical aos 18 anos, lecionando nas classes infantis,
fui coordenadora de departamento infantil na Escola Bíblica Dominical, passei pelo ensino de adolescentes e jovens, e hoje eu estou frente a uma sala de adultos. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a nossa militância na vida, ela caminha juntamente com o nosso desenvolvimento ministerial na igreja. Eu não acredito que você possa militar na sua vida política, social, civil. Eu, como uma professora, né, atualmente curso doutorado em antropologia e uma militante das causas sociais, não poderia ter duas vidas, uma militância fora da igreja e uma militância dentro da igreja. Então, a ferramenta da educação foi a ferramenta que o Senhor me deu, né, com a minha formação em ciências sociais, o mestrado em educação e agora o doutorado em antropologia. E tanto dentro da igreja como fora da igreja tem sido basicamente a luta em favor da vida das mulheres, contra as violências domésticas e a luta contra o racismo estrutural e toda a manifestação dele na sociedade. Então, falando isso, para vocês verem o quão importante é para mim participar dessa revista, escrever nessa revista, ter um texto cujo nome é Racismo, um problema de todos e todas, né, o racismo estrutural, no texto no qual eu falo que os efeitos sociais e os efeitos que são derivados das relações humanas hierarquizadas entre pessoas brancas e pessoas negras, que começam com a escravização de pessoas no ano de 1500, no século XVI, e que foi até 1888 no Brasil, mas que tem os seus efeitos até hoje. Então, nesse texto introdutório, eu trago um pouquinho do conhecimento histórico e do entendimento do porquê, quando você olha para as periferias são mais negras, quando você olha para as pessoas mais pobres, por que são mais negras, quando se trata de pessoas que não têm casa, por que a maioria das pessoas que não têm casa são mais negras. Então, na sabedoria que o Senhor nos dá de entendimento do mundo e da sociedade, a gente tem que entender que os efeitos da escravização ainda não foram combatidos na sociedade. Eu acredito que o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele foi um visionário em sua época. A nossa igreja, ela nasce não só de um rompimento por questões de princípios éticos na religião e no respeito à palavra de Deus, mas também um princípio ético de vida contra a escravização de negros e negras. O Eduardo Carlos Pereira, ele convoca todos os presbiterianos e presbiterianas a libertarem escravizados que porventura tivessem sob suas posses, né? E até hoje a gente ainda tem que falar desses assuntos porque ainda não foi superado o racismo. Ontem mesmo, num mercado Carrefour, em Porto Alegre, um homem chamado Beto, acompanhado de sua esposa, ao fazer compras, foi linchado até a morte pelos seguranças do mercado. Então, é uma realidade que está no nosso dia a dia, que não foi superada e que a igreja tem um papel importantíssimo nisso. Primeiro, entender que toda e qualquer pessoa é imagem e semelhança de Deus. Então, quando nas nossas próprias igrejas às vezes acontecem, né? Piadas racistas, dizeres racistas, ofensas direcionadas a pessoas negras, é necessário que nós entendamos que nós estamos ofendendo a imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira como, quando há violência doméstica, quando um homem levanta a mão contra uma mulher, ele está levantando a mão contra o templo do Espírito Santo. Está levantando a mão contra a imagem e semelhança de Deus. Porque as mulheres são imagem e semelhança de Deus, as pessoas negras são imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós vemos na sociedade práticas de atitudes racistas, é a mesma coisa que nós estivéssemos praticando racismo contra a imagem e semelhança de Deus. E é necessário que nós entendamos o corpo do homem negro, o corpo da mulher negra, como o templo do Espírito Santo, né? O que houve durante muitos anos no Brasil foi uma subhumanização da pessoa negra, uma subhumanização a ponto de se chegar a discutir se elas tinham almas, se elas mereciam aceitar ou não a Jesus Cristo, se elas mereciam ou não estar dentro da igreja.
E isso foi um passado que ainda tem aí os resquícios na nossa atualidade, nos dias de hoje. Então, a minha contribuição é com esse olhar sociológico, esse olhar de quem estudou a sociedade, né, que fez ciências sociais, e do entendimento dos efeitos das relações humanas que reforçam as relações racistas, à luz da palavra de Deus, entendermos que Deus criou todos e todas pessoas no mundo à sua imagem e semelhança. E Deus disse que todas e todos eram boa obra. Lá em Gálatas 3:27, Paulo nos diz que não há diferença entre gentil, entre judeu, entre mulher, entre homem. Não há diferença entre as pessoas. Então, se da parte de Deus não há diferença entre as pessoas, as diferenças entre as pessoas somos nós que criamos. Assim, é papel da igreja, é papel de todos nós, seguidoras e seguidores de Jesus Cristo, acabar com as diferenças que são criadas pelas nossas próprias mãos. O racismo, a diferenciação entre raças, a diferenciação entre gênero, quando os homens são muito mais respeitados que as mulheres, são diferenças criadas pelos homens. Então, quando as pessoas falam, mas para Deus não há diferença, exatamente. Nós não estamos aqui combatendo uma ação de Deus, muito pelo contrário. É em respeito e para a glória do Senhor que nós estamos aqui dizendo: o racismo é obra das mãos humanas. A hierarquização entre pessoas é obra das mãos humanas. E o racismo não é um problema apenas das pessoas negras. O racismo é um problema de todos nós. Por quê? Eu falo no meu texto, ao passo que a pessoa negra ela tem os efeitos negativos do racismo, existem pessoas que têm os efeitos positivos do racismo. E os efeitos positivos do racismo são justamente valorizar muito mais pessoas brancas, pessoas mais claras, de olhos claros. E essas pessoas não percebem, né, o que nós chamamos de privilégio. Não percebem porque elas estão sendo beneficiadas pela estrutura racista. Então, eu trago um exemplo no meu texto, que é quando, né, as minhas primas passaram por isso, eu não cheguei a passar por isso, você ia mandar um currículo, tinha que mandar uma foto, tinha que ser de boa aparência. E todas essas vagas que tinham um pedido de ter boa aparência, dificilmente mulheres negras eram contratadas nessas vagas, porque a sociedade diz que ter uma boa aparência não condiz com ter um cabelo crespo, não condiz com ter uma pele escura. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, nesse sentido que nós queremos ver a não hierarquização entre seres humanos, a não hierarquização entre pessoas, e deixar muito bem claro que nós estamos combatendo aqui uma espécie de manifestação de desigualdade entre pessoas que é criado pela própria humanidade. Em nada tem a ver com Deus. Contudo, é o Espírito Santo, é a Ruá Divina que nos inspira e nos dá força para continuar denunciando o pecado do racismo. Sim, o pecado do racismo, porque quando nós cometemos racismo, quando há uma estrutura racista, nós estamos desagradando a Deus. Ou alguém se manifesta de forma racista para a honra e glória de Deus. Paulo nos diz, né? Façamos tudo o que temos que fazer para a honra e glória de Deus. Então, não é possível a igreja fechar os olhos para o racismo. Por quê? A partir do momento que nós não enfrentamos o racismo, nós nos questionamos. Nós estamos fazendo isso para a honra e glória de Deus? O que é fazer alguma coisa para a honra e glória de Deus? Então, ao desfazer de uma pessoa negra, ao manifestar atitudes racistas, ao mesmo que não explicitamente, mas em nossos mais profundos pensamentos, desqualificar pessoas negras, ou seja, como se pessoas negras não fossem capazes de serem pastoras e pastores, líderes e líderes de igreja, presidentes de sínodos, presidentes de presbitérios. Quantas pessoas negras estão na liderança da igreja hoje? Quantas pessoas negras estão na liderança da sua igreja hoje, né? Por que há essa diferenciação? Por que nós não damos oportunidade para as pessoas negras? Há uma hierarquização sutil, imperceptível, mas que com a inspiração do Espírito Santo nós podemos perceber e combatê-la. Então, eu agradeço demais essa oportunidade de fala, de poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida e reforçar mais uma vez: investamos na escola dominical, nós temos que investir nesse espaço de aprendizado.
de conhecimento e de compartilhamento do amor e da sabedoria que vem do trono de Deus. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, nós ficamos muito agradecidos pela sua participação, pelo seu trabalho, pelo seu carinho e cuidado com essas questões. Queria chamar o Adriano. Adriano é meu irmão. A gente trabalhou junto em Londrina, a gente tem uma profunda amizade, um respeito, e ele também topou contribuir com a gente nesse projeto, a convite do Robson. Adriano, a palavra é sua. Obrigado. Ok. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Cristófani. É um prazer estar aqui hoje. Também parabéns à coordenação desse projeto, é muito importante. E se reveste de significado especial, especialmente porque no contexto que nós vivemos, nesse tipo de sociedade, a forma como a sociedade brasileira se estruturou, e a percepção que se tem disso hoje e que permite, então, enfrentar de forma mais de frente, né? Toda essa situação, né? Bem, o meu texto é um texto que vai para as questões de interpretação da Bíblia. Eu problematizo num primeiro momento que a Bíblia ela é um texto que testifica, né, a dignidade do ser humano e que ela surge num contexto em que se defende a vida, né, principalmente a vida ameaçada, né. Esta memória ela perpassa uma boa parte dos textos bíblicos, né. Mas se num primeiro momento a gente pode resgatar essas memórias de libertação na tradição bíblica, a gente também deve perceber que as interpretações bíblicas, elas não são ingênuas. A gente precisa de uma espécie de hermenêutica das consequências. Porque os textos bíblicos são apropriados, eles foram apropriados ao longo da história, ao longo dos séculos, né, e gera-se não só o apagamento dessas memórias de libertação, mas também as pessoas que detêm o poder interpretam esses textos a serviço dos seus interesses, né? Instrumentalizam os textos, né? Então, daí a necessidade de discernir na Bíblia entre dominadores e dominados e trabalhar na direção da desconstrução também desses modelos e desses métodos de interpretação bíblica que nós temos, que também contribuem para legitimar situações de violência e de injustiça. Mas não só isso, né? Um dos problemas mais sérios que se enfrenta quando se fala da questão da interpretação dos textos bíblicos é que as memórias, né, especialmente as memórias dos oprimidos, as memórias desses grupos fragilizados, elas têm sido apropriadas, né, para legitimar, né, situações de dominação, de injustiça. E, então, nesse sentido, né, e aí eu coloquei apenas um exemplo, né, há dois exemplos clássicos, há inúmeros exemplos, né? Um desses exemplos eu não tinha espaço para trabalhar, é o famoso texto que é conhecido como a maldição de Cã, né? O Cã, filho de Noé, desde a Idade Média,
interpretado como o pai dos africanos e o Jafé como o pai dos brancos, dos europeus, portanto. E lá o texto diz que Cam será escravo de Jafé. Há uma longa história, há séculos e séculos de interpretação desse texto, e a gente, de vez em quando, ouve essa interpretação em algumas igrejas no Brasil. É um texto que, junto com a carta a Filemão, aí sim, Filemão eu toco pelo menos em 2 parágrafos, né? Desde São João Crisóstomo. São João Crisóstomo leu Filemão como leu a carta como uma autorização para a escravidão. Um texto magnificamente utilizado pelos donos de escravos, especialmente protestantes nos Estados Unidos, né, para legitimar a escravidão. Então, eu proponho, então, que se trabalhe na direção de uma desconstrução desses processos de interpretação, né, porque, historicamente, os textos bíblicos têm sido utilizados para fundamentar os interesses dos detentores de poder, que os utilizam contra aqueles que são fragilizados, né? Então, a gente pode, ao fazer isso também, recuperar essas memórias, né? E descobrir que extraordinário da revelação bíblica ou do Deus bíblico, tá? É como que um apelo que vem de fora da ordem. É um apelo que vem como provocação e crítica, que vem dos excluídos, que vem do outro, nas feições do perseguido, do proscrito, do povo negro, né? Então, a partir daí, a gente pode recuperar um pouco dessa memória, dessas memórias de libertação, preservadas na tradição bíblica e ressignificá-las para o nosso contexto. Excelente, muito obrigado, Adriano, pela belíssima contribuição. E a nossa equipe, né, nosso grupo, tem também uma excelente liturgista, a Márcia, que vai falar um pouco dessa celebração, dessa liturgia voltada ao material didático, portanto, né, voltado para a comunidade, como fazer uma celebração, culto. E, com a palavra, então, a Márcia, por favor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando deste trabalho também, que eu achei muito interessante e muito importante nestes dias, né? E eu fiquei pensando, tive muito tempo assim para refletir o que dizer, como fazer, como construir uma liturgia em cima desse tema. Então, eu analisando as situações e conversei com várias pessoas aqui ao meu redor, com a minha equipe também, e a minha sugestão, que é uma sugestão apenas de partes para uma liturgia, para um culto, é que nós usássemos um tema, amor ao próximo, como Cristo nos ensinou através do seu exemplo, porque ele é o nosso exemplo. E o maior amor, a maior prova de amor que nós tivemos foi o próprio Deus quando nos deu o seu Filho para morrer por nós, né, sendo nós ainda pecadores. Então, eu vou ler aqui apenas uma introdução que eu fiz para saber no que eu baseei mais ou menos a minha liturgia. Jesus Cristo nos mostra que as relações raciais precisam ser baseadas no amor ao próximo, sem preconceitos e sem acepção de pessoas, e que o Evangelho é para todas as raças, tribos e nações. Todos pertencemos à mesma espécie, temos a mesma origem e fomos criados à semelhança de Deus, como nos diz Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar entre toda a face da terra. Sobre toda a face da terra.
Somos alcançados pelo amor de Deus, somos todos iguais aos olhos do Pai, e em Cristo somos um, como nos diz Gálatas 3:28. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como nos diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13:3, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Então, baseado nisto aqui, eu construí a minha liturgia, né? Porque o amor, pelo menos, deve ser a base e deve unir toda a igreja, independente da sua raça, da sua cor, como eu disse, como foi dito lá em cima, qualquer tribo, nações e raças, somos todos iguais perante o Pai. Então, eu fui fazendo uma liturgia, com as partes da liturgia, saudação, chamada, adoração, e citando textos que pudessem ser, que tivessem ligação a esse tema, né? E fui dirigindo essa liturgia, colocando os textos, dando algumas explicações de como pode ser feito, como, por exemplo, né, um dos temas que eu coloquei aqui para a leitura da chamada de oração, eu coloquei o Salmo 100. Então, eu coloquei o Salmo 100 como uma litania, mas também embaixo eu dei uma sugestão, porque o Salmo 100, existe uma música no Cantai Todos os Povos, número 427, que é do reverendo João Wilson Faustini, que, por sinal, hoje é aniversário dele, e hoje, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, é o dia do músico evangélico na nossa igreja, né? Então, a todos os músicos que estiverem participando, em nome da Secretaria de Música e Liturgia, que estejam nos assistindo, eu gostaria de deixar aqui os nossos cumprimentos, dizendo que Deus derrame toda a sua bênção, que é um ministério cansativo, vou dizer, na verdade, mas que me dá, assim, uma alegria incrível, né? Eu acho que preenche muito a vida, e a gente pode fazer grandes trabalhos nesse setor também, da música. E que Deus abençoe a todos, então. Então, eu sugeri que esse hino, ele pode ser cantado, tendo um solista, por exemplo, não há necessidade de ser por coro. A igreja pode cantar o coro e um solista ou dois cantar, ou um grupo de pessoas cantar as estrofes, e assim fazer uma chamada adoração diferente, né? E assim eu fui sugerindo e colocando, e no final, inclusive, sugeri, algumas pessoas escreveram orações, outras a maioria eu tirei do nosso manual de culto mesmo, e quando foi na parte da proclamação da palavra, eu tomei a liberdade de dar algumas sugestões, mas é lógico, ficar livre para que o dirigente possa falar como quiser, o texto que quiser. E eu sugeri em Gênesis, né? Gênesis 16, a história de Agar, e também Gênesis 16 e 21, de 1 a 21, Agar rejeitada, mas não abandonada. O grande mandamento, depois no Novo Testamento, Mateus, a parábola do bom samaritano em Lucas, a parábola da mulher samaritana em João, o amor é o dom supremo, 1 Coríntios, e a unidade da fé no livro de Efésios. Então, eu sugeri alguns textos, né, lógico, temos muitos outros, mas procurando sempre que desse motivo para participar desse tema geral, o amor ao próximo, seguindo o exemplo de Jesus. Algumas orações, envio, e no final, então, eu sugiro vários hinos. Eu deixei os hinos todos para o final, porque daí eu fui falando o porquê, né, dizendo o porquê do uso desses hinos e os locais onde eles poderiam ser usados. Há hinos aqui que a gente pode usar em mais de um lugar, então eu fui colocando. Tem uma lista grande de hinos aqui que podem ser usados nessa liturgia. Espero que vocês gostem, que possa ser útil para as igrejas usarem. Mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade. Nós que agradecemos, somos imensamente gratos, viu, Márcia? Obrigado.
Estão ausentes entre os autores, pelos mais diversos motivos, a reverenda Mara Bonfim, que escreveu sobre Martin Luther King, seu exemplo na luta pelos direitos civis e o racismo. O reverendo Silas de Oliveira, que escreveu sobre Salmo 133, a comunhão como fator de superação das diferenças e do combate ao racismo. A Eliade escreveu Mulheres Negras, dentro do movimento que ela trabalha com mulheres negras. O Isaac escreveu sobre aspectos teológicos também, do combate ao racismo. E o reverendo Marco Barbosa, que escreveu sobre a fé cidadã e os movimentos que ajudam a vivenciar essa fé dentro das igrejas, dentro das comunidades. São os textos da parte eclesiológica, principalmente. Antes de passar a palavra final para o Robson, para ele encerrar a live, eu gostaria, ao invés de falar do meu texto, falar da minha experiência de vida como ser humano e como pastor. Pouca gente sabe da minha história, porque não perguntam, né? Não que eu tenha reservas. A minha primeira esposa era negra, com a qual eu tive 2 filhos. Hoje ainda postei uma foto deles. Portanto, meus filhos são negros. Eu fui ser pastor em uma igreja no litoral de Santa Catarina, uma igreja presbiteriana, no litoral de Santa Catarina. E lá, a história da cidade, daquelas localidades, são histórias marcadas por racismo declarado. Não é um racismo velado, não é um racismo ocultado, disfarçado, dissimulado. Lá é um racismo honesto, de frente a frente. Por exemplo, as pessoas foram criadas e não podia, a terminologia usada lá é preto e branco. Os brancos não iam em baile de pretos e os pretos não iam em baile de branco. Eu fui ser pastor numa situação dessa. A igreja nunca me disse nada, mas estranhou. Eu era, como pastor, responsável por uma congregação em uma vila, que a gente chamava de sertão, que era um sítio. E eu evangelizava um grupo de negros. E eles nunca iam na igreja, eles nunca iam na congregação, porque a congregação tinha uma parte branca. Quando eu fui fazer uma visita pastoral, entre as visitas pastorais que eu ia fazer, alguém tomou coragem e disse: olha, pastor, nós não vamos na igreja, que era a congregação, porque nós não nos misturamos com os brancos. A partir daquele poste, tem um bar ali, para baixo moram os brancos e aqui para cima moram os negros. Não adianta o senhor chamar a gente, que nós não vamos lá. Eles não vêm aqui e a gente não vai lá. E eu fiquei nessa situação. No meu segundo pastorado, no meu primeiro pastorado ainda, eu tive um confronto direto. Na porta da igreja, um visitante, olha só, um visitante, no meio das pessoas, né, disse por que eu tinha, me questionando por que eu tinha casado com uma negra, e francamente meu braço levantou, né, no meu braço com alguma não convertido, mas um presbítero me segurou e disse: deixa isso para lá, vamos ficar, porque a gente não estava acostumado a esse confronto direto. No meu segundo pastorado, eu já estava bem mais engajado na luta pelos direitos humanos, na leitura popular da Bíblia, já estava atuando em movimentos sociais. Eu fazia estudos bíblicos com um grupo de negros. E eles fizeram um baile, e eu queria ir no baile junto com eles, me confraternizaram na festa. Eles disseram: não, lá branco não entra. Então eu vivi um racismo
no meu pastorado, minha trajetória de ministério, muito declarado, muito claro, que existiam pequenos espaços de intercomunicação, mas não existia um espaço comum onde as pessoas se agrupavam para louvar a Deus, ou se agrupavam para fazer estudo bíblico, ou era só com negros ou só com brancos. E dentro da minha família também sofremos, eu, meus filhos, né? Sofremos grandemente, porque alguém de nome Alberto Soares, né? Agradeço aí pela sua pergunta. Se isso não é um problema do eurocentrismo, sem dúvida, né? Essa ideia de que há uma raça superior permeou toda a história da minha família, que são de italianos vindo no grande projeto de branquear a raça brasileira, né? Então, nós fomos criados dentro de um ambiente racista, né? E enfrentamos isso dentro da família, junto com os filhos, uma situação muito delicada. Pouca gente sabe dessa minha trajetória, tanto pessoal quanto ministerial, e de lutas, né? Dentro de uma situação de sofrer como branco problemas de racismo, né? Ser rejeitado por ter uma família negra, né? Filhos e, no caso, minha ex-esposa. Então, minha experiência me permitiu fazer diversas análises diferentes, né? De lidar com o racismo de uma forma um pouco diferente de como se dá essa luta, né? Necessária, importante, que tem vieses de pessoas humanas, de vidas envolvidas, né? Que não é agora vou usar uma expressão aqui, que não é só preto no branco. Há muita gente que sofre, direta ou indiretamente, não por causa da sua cor de pele apenas, mas por causa de sua classe social, por causa das suas opções, né, a favor de causas. Então, há uma abrangência, e bem falou o reverendo Leontino no início, é o início de uma caminhada, né, nessa direção. Então, espero, e é importante que isso é um testemunho pessoal, né? Não é a posição da igreja ou da secretaria, mas é minha história de vida pessoal que me ajuda a elaborar e trabalhar com alegria e com paz no coração, né, sabendo que estamos construindo o reino de Deus. Eu agradeço também ao Robson aí por ter apresentado esse projeto, por ter me convidado como autor também, né, eu ter podido contribuir. Eu vou passar a palavra para o Robson e ele faz as suas considerações finais e faz aí o fechamento. Muito obrigado a todos. Bom, as considerações finais, primeiramente, é de gratidão. Eu tive o prazer, então, de coordenar, juntamente com essa equipe, com a Secretaria de Educação Cristã da nossa igreja, e também tive o prazer da acolhida do convite, né? A Edson Fabiano, um grande amigo também, que está em Campinas, a pastora Eliade, que eu nem a conheço pessoalmente, que foi indicada pela Simoni, também aceitou, o pastor Isaac, que está aqui em Marília, o professor José Adriano, faz tempo que eu não o via, eu quero agradecê-lo também, o próprio Cristófone, que também esteve aí parceiro na construção disso, pastor Leontino, né, uma honra, a Mara, né, como o pastor Cristófone também citou, Marco Barbosa, amigo que está lá em Londrina, pastoreando a 7ª IPI, a Márcia também nós não conhecemos pessoalmente, mas como ela expôs aqui, o carinho dela para construir uma liturgia que seja modelo e também instigadora de outras
práticas culticas que contemplem a questão de combate ao racismo e uma maneira de cultuarmos ao Deus que não faz acepção de pessoas, Pastor Silas e a Simoni. Então, primeiramente, eu quero agradecer, nomeando todos os autores. Como consideração final também, um segundo aspecto, esse material que tem como título, né, essa revista que tem como título Por uma Fé contra o Racismo, ele é uma provocação por conta de dois perigos que assombra a igreja, não somente a igreja presbiteriana independente, mas toda a cristandade. O cristianismo que chegou a nós, o professor José Adriano disse um pouco a respeito disso, foi imposto por meio de uma colonização que veio carregado com uma leitura bíblica antropocêntrica, machista, etnocêntrica e eurocêntrica. Então, nós bebemos dessa fonte cristã que veio, então, um pouco que minada. Então, o cristianismo que chegou a nós, ele passou por essas vias e é preciso, então, fazer um grande exercício de reflexão e desaprendermos para reaprendermos a respeito de Jesus Cristo. Então, esse material ele tem um propósito, primeiramente, diante desse perigo que é o cristianismo imposto pela via da colonização, que é importante, então, fazermos um mecanismo de reflexão. O segundo perigo é que, como igreja, nós somos uma instituição, e nós estamos imersos e totalmente envolvidos, enquanto instituição, com o CNPJ, nós estamos ligados a esse racismo estrutural. E nós não podemos ignorar, e por isso também ignorar e perpetuar essa naturalização dessa organização social desigual e violenta. E então esse material também ele é uma pequena lamparina para nos ajudar a olhar, enquanto instituição, como que aspectos do racismo estão dentro da nossa própria vivência institucional ou vivência institucionalizada. Então, eu quero fazer um convite, com muita gratidão a toda a igreja, a fazer bom uso desse material, fazendo uso da fala da Angela Davis, né, porque não vale somente não ser racista, o importante é posicionar-se contra o racismo, né? É importante que, como igreja, a gente venha a se posicionar de uma maneira ativa diante da desigualdade, diante da violência. Eu, então, faço um convite a toda a igreja, a todos os líderes de grupos pequenos, grupos células, como a Simoni disse, professores e professoras da escola dominical, a se apropriarem desse papel que vai ser logo aí publicado e divulgado e motivarem a reflexão juntamente com a igreja. O artigo que eu escrevi é um artigo, por mais que é uma revista voltada para os adultos, mas tem um artigo específico que é o que eu escrevi, que é para o jovem e para o adolescente. É um convite para que uma nova geração não seja envolvida pela mentira estrutural do racismo. Então, não somente os adultos, mas também os jovens e adolescentes das nossas igrejas são convidados, então, a fazerem bom uso desse material. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todas as autoras, os autores. Deus abençoe grandemente, retribua, abençoe a vida de vocês, e vocês que estão nos assistindo, estão participando, obrigado. E até a próxima live do programa Nossos Autores da Secretaria de Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma boa noite, Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. A paz seja convosco. A paz. Amém. Deus abençoe. A paz. Amém.